Mais um vídeo aí, meu povo, e hoje eu vou falar um pouco desse CPI, desse CPI do circo. Mas antes de começar, vou só ajeitar aqui a câmera aqui. Antes de começar, é o Brasil, né, gente? É o Brasil e a nossa justiça da impunidade, a nossa justiça incoerente e a nossa política inexplicável. Por que eu estou falando isso? No Brasil é o seguinte: é o único país no mundo que está decorrente de uma CPI, Comissão Parlamentar de Investigação, sobre a pandemia. E eu falo isso porque 3 senadores que estão sendo investigados por lavagem, corrupção e desvio de verba pública pela Polícia Federal são relatores da CPI, que é no caso do Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. E hoje, na CPI de hoje, quem foi chamado a depor foi o Wilson Witzel, o ex-governador do Rio de Janeiro, que também que foi investigado por desvio de verba pública durante a pandemia, teve seu mandato cassado e sofreu impeachment. E isso aconteceu dentro isso foi dentro do Ministério Público e dentro da Justiça Federal. Em ambas as instituições ele foi cassado e foi julgado e foi impeachmentado, e por unanimidade. E hoje aconteceu de ele ir, foi convidado por livre e espontânea vontade. Só que o que se viu, o pouco que eu vi, que eu consegui acompanhar hoje no intervalo lá do meu trabalho de plantão, foi que foi um verdadeiro palanque político. O Renan Calheiros, todo educado, porque ele é oposição ao governo. Quem é oposição ao governo? Renan Calheiros é de uma educação que parece até um lorde. Todo educado, parece até como o próprio Flávio Bolsonaro falou no Conchave. Atacando, foi fazer um palanque político, para ser mais exato. Foi fazer um palanque político atacando o presidente, não só o presidente, é o senador Flávio Bolsonaro, que ali mesmo começou a se defender e de forma bem magistral, a ponto de Renan Calheiros e o próprio Witzel ficarem calados, porque sabiam que não tinham como se defender. Porque o que eles estavam falando ali, era o relator e o depoente. No caso, Renan Calheiros e o Witzel, era conversinha de camarada. E atacando o governo federal com mentiras, com narrativas. É o que sempre eles fazem, narrativas. E o Flávio Bolsonaro estava no direito, e teve seu direito de se defender, e se defendeu de forma primorosa. Foi lá mesmo, botou mesmo na cara mesmo tudo que tinha que falar. Isso, e para piorar ainda, pro lado do Wilson Witzel, chegou a vez do Eduardo Girão. Porque a gente sabe, a CPI ela fugiu do foco, ela não está mais investigando Covid. Tudo que é pauta agora vai, como eu estava até vendo no Twitter do Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério, que está sendo uma pedra no sapato da relatoria dessa CPI. Daqui a pouco a CPI da Covid vai investigar o Pedro Álvares Cabral, vai pedir que Pedro Álvares Cabral seja investigado e vá depor. E o pior de tudo é que aquele Humberto Costa do PT lá da Bahia pediu para que chamasse para inquérito e seja a depor o piloto do avião da linha Azul. Cara, olha a bizarrice. Por quê? Porque ele pediu para que o Bolsonaro apenas entrasse, dar um alô, gente. Olha a bizarrice. Olha a bizarrice. Olha os caminhos que essa CPI do circo foi parar. Olha as bizarrices. Aí chegou, voltando, o Eduardo Girão, senador, quando começou a tocar no assunto realmente essencial, nas perguntas essenciais, que são os desvios da verba, no caso os respiradores e os equipamentos de EPI, e aonde foi parar o dinheiro que foi trago para cá por Rio de Janeiro através do governo federal para combate à Covid.
Cara, o que ele fez? A covardada. Ele é um covarde, ele é um moleque. Ele, assim como os relatores, ele é um desqualificado. Assim como o Renan, como o Maia, como o Randolfo, são desqualificados. Infelizmente, eu votei no Luiz e eu me arrependo. E não só eu, muitos eleitores aqui no Rio de Janeiro, quase toda a população se arrependeu. O que ele fez? Pegou o habeas corpus que ele tinha do STF debaixo do braço a todo momento, justamente usou para se defender, levantou da cadeira e vazou de forma covarde. Aí agora fica nas redes sociais, entrevistas que tem assuntos graves para relatar, no caso do envolvimento do presidente com a saúde, com desvio, com isso, aquilo, sempre aquelas narrativas. Cara, se ele tivesse provas cabais, ele ainda estaria no governo do Rio de Janeiro e o Bolsonaro já teria levado impeachment. Ou seja, ele está com aquela coisa narrativa, com aquele pressuposto de que eu tenho provas suficientes para incriminar o presidente e derrubar o governo federal. E isso assim, é mais idiota assim, da parte dele, prova mais que ele é um covarde, que essa CPI é um verdadeiro circo, que ele falou que vai mostrar de forma uma CPI secreta de forma em forma jurídica, só que secreta. Não vai ter acesso do midiático, só vai ser entre os relatores e o depoente. Cara, essa CPI é um verdadeiro circo. Fora a polêmica que eu vou comentar um pouco aí sobre esse passaporte aí da Covid aí, esse registro sanitário, dessa polêmica que aconteceu aí no final de semana aí, que o Senado, nosso vendido Senado, aprovou o passaporte sanitário no Brasil e que o Bolsonaro falou que vai vetar. Esse passaporte ele vai cessar a tua liberdade de ir, virgem. Isso é controle social. Isso vai deixar uma divisão de classes pior do que ela já é. E agora vai ter os vacinados e não vacinados. Os vacinados vão ser os cidadãos de primeira classe e os não vacinados vão ser os cidadãos de segunda classe. Aí a pergunta é: que diabos, por que um cidadão não vacinado não pode ficar perto no mesmo ambiente do cidadão vacinado? Justamente se ele já está vacinado, ele já está imune, ele já tem sua defesa imunológica suficiente para não pegar o Covid, e o não vacinado já teve sua defesa natural, ou seja, sua imunidade de rebanho, ou seja, nenhum passa para o outro, nenhum contrai o outro. Cara, é o Brasil, e nosso Senado está obedecendo aquela cartilha globalista. Eu sempre estou falando isso, parece, como sempre a pessoa está falando, parece até com a teoria da conspiração, mas não é, gente. Daqui a pouco aí os filmes vão virar realidade, como o pessoal está sempre falando. Eles vão botar um chipzinho aqui no nosso pulso aqui, não vamos mais precisar das nossas carteiras físicas. E vai ser numa leitura aí, sei lá, uma leitura laser, onde a gente for que vá, a gente vai só botar o pulso, como já faz nas caixas eletrônicas do Bradesco. E esse passaporte, você vai ter que andar com ele, você vai ter que apresentar ele quando você for no cinema, quando você for numa área de lazer, num teatro, num shopping, ou você for viajar tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. E para piorar o seguinte, a vacina em massa que teve no Brasil foi a Coronavac, que não está aceita em lugar nenhum, como estou sempre falando. A Coronavac não está sendo aceita na Europa, nos Estados Unidos e em alguns lugares da Ásia, dentro da própria China. E esse é o vídeo de hoje, meu povo. Esse é o vídeo de hoje, comentar um pouco dessa palhaçada dessa CPI, desse circo montado. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem bem, fiquem na paz, se cuidem e fiquem com Deus. E fui!